Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço de debate à sexta-feira, como tem sido o hábito. À sexta-feira, a partir das 15 horas, temos um preletor e um tema diferente. E não fugimos da regra, convidamos, ou os alencamos como tema a implementação dos ODS, desafio e oportunidades. E assim convidamos a senhora Silvia Press, não é? Sim, vai errar depois com isso, né? E em termos de seu perfil profissional, a senhora Silvia é doutorada em Sociologia, é investigadora no Centro de Cidades Africanas, né? E trabalha em projetos de pesquisa sobre a governação, localização e implementação de políticas globais de desenvolvimento urbano, particularmente sobre os ODS. E ao longo da sua explanação, além dos desafios que vai falar e das oportunidades, vai falar sobre o objetivo número 11, que tem muito a ver com as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Sem mais demora, melhor que eu, vou passar a palavra a Silvia, desejar mais uma vez boas-vindas e obrigado por ter aceito o nosso convite e puxar a todo o céu. Provavelmente vai ter 40 minutos da sua explanação e o texto que provavelmente está. Vamos interagir com perguntas e respostas e possíveis contribuições, caso que haja aqui deste lado da plateia. E se tivermos também a partir do nosso página de Facebook houver questões, então vamos ler e tentar colocar a senhora para poder responder. Esteja à vontade, esteja atento a todos. Obrigado. Portanto, boa tarde, muito obrigada por terem vindo esta tarde, obrigada pelo convite. O que eu hoje queria falar era fazer uma pequena apresentação sobre os ODS, um pequeno historial, e como já foi referido, com destaque o ODS 11, que é o Objetivo Urbano, e depois eu vou falar um bocado de alguns resultados preliminares de um projeto de pesquisa que tem sido desenvolvido aqui em colaboração com a DW, e depois vou terminar com algumas reflexões e especificamente essas questões dos desafios e oportunidades, e acho que aí teremos aí a oportunidade de debatermos um bocado junto. Portanto, vou pedir para irmos ao próximo slide. Portanto, em termos de historial, eu não sei até que ponto as pessoas aqui presentes têm conhecimento dos ODS, mas vou dar esse pequeno historial para as pessoas que podem não ter conhecimento. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram aprovados no ano 2015 em substituição dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que foram os objetivos que foram aprovados no ano 2000, e a ideia era destes objetivos serem atingidos até o ano 2015. Já era óbvio, quando se estava a chegar ao ano 2015, que ainda não se tinha conseguido alcançar esses objetivos. Então, os governos pelo mundo, aí fora, a nível global, decidiram aprovar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma diferença entre os Objetivos do Milénio e os ODS é que os ODS se aplicam a todos os países, todos os membros das Nações Unidas, enquanto os Objetivos do Milénio apenas se aplicavam aos países ainda em via de desenvolvimento. Portanto, há uma aplicação universal. Todos os chefes de governo, do Estado, dos membros das Nações Unidas se comprometeram a tentar, pelo menos, implementar esses objetivos. Foi um processo de extensas consultas e negociações, mas, em princípio, onde também fizeram parte várias associações, representantes de governos locais, organizações não governamentais, mas as pessoas que assinaram o objetivo são os chefes de Estado, são os governos nacionais que assumiram essa responsabilidade. E é a este nível que se vai ter que monitorar e também apresentar os resultados e os relatórios às Nações Unidas.
Mais concretamente, os objetivos consistem em 17 objetivos que representam a ideia desses objetivos todos representarem a complexidade do desenvolvimento sustentável. E a ideia, a visão por detrás dos objetivos é de não deixar ninguém para trás. Portanto, todas as pessoas têm que ser abrangidas e incluídas nesses objetivos. Existem 3 pilares, mais ou menos, pode-se estruturar os objetivos nesses 3 pilares, que é o pilar social, o pilar de desenvolvimento econômico e o pilar de desenvolvimento ambiental. E depois também fala-se nos 5 P's, que para além dos 3 pilares, que people refere à questão social, prosperidade à questão da economia e planeta à questão ambiental, também a importância da paz e das parcerias para poder atingir esses objetivos, porque se isso não existe, não estamos em condições de atingir os objetivos. Portanto, isso só um tutorial e uma explicação muito básica para dar uma ideia dos objetivos. Queria pedir então o próximo slide. Os objetivos de desenvolvimento sustentável enquadram-se num contexto mais amplo em que vários acordos e objetivos têm sido aprovados ao longo dos últimos anos. Portanto, a Agenda 2030, que é a agenda global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é a única agenda que tem sido aprovada nos últimos anos. Temos vários acordos, entre os quais a nova agenda urbana. A nível do continente africano, temos a Agenda 2063, temos o Acordo de Paris, que tem a ver com a mudança do clima, o Acordo de Sendai para a redução do risco de desastres. E esses acordos, o que esses acordos todos têm em comum é não só um reconhecimento da necessidade do desenvolvimento sustentável, mas especificamente da importância do papel das cidades, porque num mundo que rapidamente está a ser urbanizado, é nestes sítios, é nas cidades onde existe mais, portanto, a necessidade de se realizar o desenvolvimento sustentável. Então, os próximos slides mostram essa questão do desenvolvimento urbano, da urbanização, sim? Porque nós, nas últimas décadas, e a previsão é que nas décadas a seguir, até pelo menos 2030 e até mesmo 2050, grande parte das pessoas que vivem nesses países diferentes vão estar a viver em cidades. E vemos que o crescimento urbano destaca-se mais na parte da Ásia e também do continente africano. E o próximo gráfico também mostra isso. Quando olhamos pela distribuição da população urbana por continente, vemos que nos continentes da África e Ásia, onde a proporção da população urbana tem estado a crescer e vai crescer ainda mais nas próximas décadas, e vemos que, por exemplo, na Europa isso tem estado a diminuir e vai ainda diminuir mais. Isso para dizer o quê? Que a importância do desenvolvimento urbano e sustentável é ainda mais relevante e mais pertinente nessas partes do mundo onde a população urbana está a crescer e é prevista crescer ainda mais. Portanto, daí surge o tal ODS 11, que é o objetivo urbano. Entre os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, existe um objetivo especificamente dedicado à questão do desenvolvimento urbano, que é o 11, como já foi referido, visa tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, isso até o ano 2030. Portanto, é um objetivo especificamente ligado às cidades e os governos locais, as administrações que governam as cidades, mas, apesar de termos um objetivo relacionado especificamente às cidades, se formos a ver os outros objetivos, estes outros objetivos também são muito importantes na realização do desenvolvimento, porque, tendo em conta que grande parte das pessoas já estão ou vão estar a viver em cidades,
Se falarmos no objetivo de erradicar a pobreza, se falarmos em igualdade de género, se falarmos em água e saneamento, energias, questões económicas, mesmo questões de saúde e educação, estas questões vão ser mais relevantes no contexto urbano e nas cidades. Então, apesar de estas questões não fazerem parte do ODS 11, podemos dizer que isto, de forma transversal, podemos ver isso nos outros objetivos também, a relevância para as cidades. Outra questão que é importante saber quando se fala dos ODS é que os ODS vêm não só com uma série de objetivos, mas também com uma série de metas por cada objetivo e uma série de indicadores que servem para medir o progresso no tal alcance dos objetivos até o ano 2030. No total, portanto, dos 17 objetivos, temos um total de 169 metas, portanto, subdivididas pelos objetivos. E, por um lado, temos as metas viradas para um resultado concreto, que são as metas designadas por números, portanto, 1.1, 2, e isso trata-se daquilo que se quer atingir. Por outro lado, temos as metas viradas para os meios de implementação. E essas metas estão designadas por letras, portanto, 1A, B, e aí referimos-nos às metas que têm a ver com como é que vamos conseguir atingir ou realizar esses objetivos. E aqui temos um exemplo, por exemplo, como parte do ODS 11, meta 11.1 tem a ver com o acesso de todos à habitação segura, adequada e um preço acessível, enquanto meta 11A é uma meta que tem a ver com a forma de como chegar ao objetivo através do apoio às relações económicas, sociais e ambientais positivas entre as áreas urbanas e por aí fora. Portanto, só para ter uma ideia como é que isso está estruturado. Vamos subir ao próximo slide. Depois, cada meta tem também um ou vários indicadores para poder medir, então, o progresso na realização dessas metas. No total, temos 241 indicadores, mas se excluirmos, porque às vezes há uma meta que faz parte do objetivo e depois faz parte do outro objetivo, incluindo aqueles indicadores que são repetidos, temos 230 indicadores, e esses, por sua vez, são organizados, classificados de três formas. Por um lado, a primeira classificação, que se refere aos indicadores que têm uma metodologia claramente definida e também uma grande disponibilidade de dados. Depois, em segundo lugar, temos os indicadores onde existe uma metodologia, mas nem sempre existe uma disponibilidade ampla de dados, ou seja, esses dados não estão a ser recolhidos de forma regular ou consistente a nível global. Depois temos o terceiro nível, que são os chamados Tier 3, ou a terceira classificação, onde ainda não existe uma metodologia definida para poder recolher dados para esses indicadores. Esses indicadores e essas classificações são revistas e atualizadas de forma periódica por um grupo específico que foi criado para esse efeito. A última atualização teve lugar este ano, no mês de maio, e com base nessa classificação podemos ver que atualmente temos desse total de 241 indicadores, temos 93 indicadores que são classificados como tier, o primeiro tier, depois temos 72 da segunda classificação e 62 do terceiro. Quer dizer que, neste momento, apenas, vamos dizer, 40% dos indicadores que fazem parte dos objetivos têm uma metodologia definida e dados regularmente produzidos para podermos avaliar o progresso. Portanto, 60% ainda não. Vamos então focar especificamente no ODS 11. Aí temos 7 metas do resultado, do ponto 1 dos números. Temos 3 metas que se referem aos meios de implementação e temos um total de 15 indicadores. Mas neste momento do ODS 11, apenas 2 indicadores são classificados como 1. Quer dizer que apenas 2 indicadores do ODS 11
têm dados que estão a ser produzidos de forma, com base numa metodologia aprovada e consistente. Portanto, isso é importante só ter em mente. E só para vos dar outra ideia, portanto, aqui temos uma tabela que mostra do ODS 11 a primeira meta, o indicador e a classificação. Portanto, aqui vemos a primeira meta e o indicador está classificado como 1 e os outros como 2 e 3. Quer dizer que essa parte, esses dados ainda não estão a ser produzidos de forma consistente. Outra história, quando estamos a falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para além da monitoria e desse quadro de indicadores e de metas, é a questão da implementação. E quando se fala em implementação também se usa esse termo da localização. A localização dos objetivos refere-se a um processo de reconhecimento dos contextos subnacionais na implementação da Agenda 2030. Como já referi, foram os governos nacionais, a nível nacional, que fizeram a assinatura da Agenda 2030, mas isto não quer dizer que só assinado aí vamos conseguir implementar de forma igual por todos os países pelo mundo. Tem que haver um processo de localização em que cada país começa a analisar os objetivos e começa a ver como é que nós podemos localizar, adaptar e implementar esses objetivos a nível subnacional, quer dizer, a nível local, seja a nível regional, a nível dos municípios ou mesmo a nível local das comunidades. E, como já referi, apesar dos objetivos terem uma natureza global, a realização desses objetivos vai mesmo depender das cidades, porque sabemos que grande parte da população, se já não está a viver em cidades, é provável que passe a viver em cidades nas próximas décadas. Depois, no processo de localização, há organizações internacionais que definem ou que distinguem várias fases. Portanto, em 2015 houve a assinatura, a aprovação dos objetivos. Quais são então os próximos passos que podem ser dados a caminho da implementação? Em primeiro lugar, é o passo da sensibilização, que basicamente se refere à divulgação de informações relacionadas a esses objetivos. Depois, o segundo passo seria o alinhamento de políticas. Sabemos que muitos países têm as suas políticas de desenvolvimento. Muitos países têm um plano nacional de desenvolvimento, podem ter políticas setoriais. Então, para poder implementar os objetivos, tem que haver um certo alinhamento, ou pelo menos uma avaliação das políticas existentes e ver se é preciso fazer ajustes, como se pode incorporar esses objetivos nessas políticas de cada país e, se calhar, de cada cidade. Portanto, isso tem a ver com o processo de localização e de mainstreaming, ou a integração dos objetivos nas políticas locais. Depois, só tem que se fazer isso para depois poder passar à implementação e, de certa forma, em paralelo a esses passos, também há a questão da monitoria, que tem que acontecer para poder avaliar a situação atual e depois ir medindo o progresso na medida que o tempo passar. Então, no segundo slide tem uma figura que mostra como é que esses processos estão também, de certa forma, interligados. Portanto, por um lado temos o processo de localização e mainstream ou integração, do outro lado temos o processo de monitoria e de reporting, portanto, de reportar, registar esses processos todos. E, de certa forma, essas duas coisas, como já referi, têm que acontecer de forma paralela e informam-se também. A monitoria pode depois informar a implementação. Então, isto é só para ver como é que isto, só para ilustrar essas componentes. Portanto, vamos virar-nos ao caso de Angola. Se formos a ver esses passos diferentes em termos de sensibilização, isto é apenas uma pesquisa rápida e ainda em curso
Mas em termos de sensibilização, e podem me corrigir, posso não ter conhecimento de tudo que se tenha feito, mas até agora, em termos de sensibilização, podemos dizer que em Angola tem havido alguns encontros, alguns debates. Neste caso aqui uma imagem do setor empresarial, que teve alguns encontros falando dos objetivos. Temos tido uma presença ativa das agências das Nações Unidas. Estamos agora no mês de outubro, o mês urbano. Tem havido uma série de eventos e de atividades que acho que todas têm a ver com a sensibilização, falando dos objetivos de desenvolvimento. E se não estou em erro, acho que grande parte dessas atividades tem tido lugar aqui na capital de Luanda. Mais uma vez, se alguém, depois no debate, podemos, podem se calhar acrescentar outras atividades que possam ter lugar. Depois, em termos do alinhamento de políticas, pelo que eu consegui perceber, mais uma vez, se calhar tem havido mais coisas, mas pelo que eu consegui estudar das políticas existentes em Angola neste momento, tem havido um ligeiro alinhamento, mas acho que de forma um bocado superficial até agora, quando vemos o Plano de Desenvolvimento Nacional, em que se refere aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como parte de outras políticas que servem como forma de enquadramento estratégico para o Plano Nacional de Desenvolvimento. Portanto, para além dos ODS, temos aí a nível da SADC e a nível da própria União Africana, a Agenda 2063, que eu referi há bocado, que são referidos no Plano Nacional como fazendo parte do enquadramento estratégico do Plano Nacional. E depois aqui também uma referência aqui aos ODS que eu copiei. Agora, em termos de implementação, mais uma vez, isto ainda é uma pesquisa em curso, mas se formos a ver alguns índices que foram elaborados até agora, a nível continental e a nível global, vemos que em termos de implementação, Angola ainda podemos dizer que não está entre os primeiros no que toca ao progresso que tem sido feito em termos de implementação. Portanto, podemos ver o SDG Index do ano 2017, que faz um ranking de um total de quantos países são? 157 países. Angola consta aí do lugar, nem consigo, acho que é 126. 136. 36, entre 157 países. A nível do continente, que é o próximo slide, Angola encontra-se no lugar, acho que é 41, entre 51 países africanos. Portanto, ainda falta aí algum trabalho por se fazer. E é aí, exatamente, sim, em termos de monitoria, que vemos que um relatório foi publicado este ano pelo Instituto Nacional de Estatística, que tem-se feito um esforço em elaborar uma linha de base, quer dizer, acho que isto foi um exercício de ver, estudar aquelas metas e indicadores dos objetivos e ver o que é que neste momento já está a ser recolhido, seja pelo Instituto Nacional de Estatística ou outras entidades do Estado, que respondem aos indicadores, e aqui destaquei mais uma vez o ODS 11, e vemos aqui pelo quadro, e peço desculpas se calhar não está assim muito legível, mas vemos aqui, por exemplo, o indicador 11.21, que não existem dados disponíveis, e aqui temos o outro, também não existem dados disponíveis, e como já referi, isso também, de certa forma, não é uma surpresa, porque sabemos que muitos dos indicadores ainda não têm uma metodologia definida. Apenas 2 indicadores são do Tier 1, são da primeira classificação. E depois, mas fez-se algum trabalho, pelo menos tentar ver o que é que já existe em termos de dados. Então, é mais ou menos aí onde entra esse projeto de pesquisa. Desculpa, foi uma introdução muito longa, mas queria agora chegar a esse projeto de pesquisa,
que é um projeto que estamos a fazer, é uma colaboração entre a DW e um centro de pesquisa em Maputo, Moçambique, onde a ideia é de tentar coproduzir conhecimento urbano para informar a realização do ODS 11 especificamente. E este projeto está a ser financiado por um programa chamado LIRA, e que é um programa de 5 anos que visa exatamente apoiar vários projetos de pesquisa que juntam pelo menos 2 países africanos e uma série de atores diferentes. Portanto, o financiamento foi mesmo disponibilizado para projetos que juntam, por exemplo, académicos, investigadores académicos com ou representantes do Estado ou organizações não governamentais como a DW, e nós recebemos esse financiamento este ano e temos começado em primeiro lugar com o trabalho aqui em Luanda. O trabalho em Maputo vai se fazer no próximo ano por causa das eleições locais que ocorreram esta semana. Então isso limitou de certa forma a nossa capacidade para poder já começar esse trabalho. Em termos de objetivos dessa pesquisa, a ideia é de contribuir ao ODS 11 especificamente através da exploração de novas metodologias para a implementação e monitoria dos indicadores, com realço para aqueles indicadores, como já referi, da segunda e terceira classificação. De gerar dados de base para a formulação de novas políticas urbanas ou então, caso já existirem políticas, para informar a implementação dessas políticas e também de criar e reforçar mecanismos de produção ou coprodução de conhecimento, facilitar a troca de experiências entre atores, nem só dentro das cidades, por exemplo, no caso dentro da cidade de Luanda, mas também entre as duas cidades. Então, no próximo ano, a ideia é também de juntar pessoas da cidade de Luanda com pessoas de Maputo para facilitar aquela troca de conhecimento, experiências, o que é que as cidades podem ter em conjunto, o que é que partilham ou não. Em termos dos resultados que nós gostaríamos de atingir com esse projeto, é, por um lado, contribuir à sensibilização e capacitação na área da recolha e da monitoria de dados urbanos, traduzir esses dados para políticas, portanto, para, pelo menos quando começarmos a definir e formular políticas, termos dados que informem essas políticas e também sirvam para depois vermos até que ponto se conseguiu implementar as políticas da forma como foram concebidas. Também planos e parcerias. Por outro lado, também contribuir ao reforço do sentido de comunidade e uma certa cultura de prestação de contas que sabemos que nem sempre existe a nível local. Quais são as atividades que temos desenvolvido até a data? Por um lado, temos tido um pequeno encontro no mês de agosto, se não estou em erro, em que juntamos alguns atores que trabalham nessa área de desenvolvimento urbano. Tivemos pessoas do INE, GETRUC, o Ministério, o Enabitat, o Mosaico, e depois passamos à seguinte fase, que foi a recolha de dados em 3 bairros do Luanda. Trabalhamos no município do Kazenga, no bairro Cariango, que representa um bairro qualificado. Trabalhamos no SEC quilômetro 12A, no município de Diana, e na nova urbanização no município de Cacoago. Fizemos um total de 684 inquéritos, mas o que eu vou partilhar hoje ainda não são os resultados desses inquéritos, porque ainda estamos a processar esses... Estamos ainda a voltar para cá? Ainda não vou poder apresentar esses resultados, porque ainda estamos a processar, foram muitos inquéritos, como podem ver, mas o que fizemos esta semana é que voltamos a cada bairro e fizemos um grupo focal com vários representantes de cada bairro, e aí é que eu tive presente nesses grupos focais, e a colega Massomba está aí. E isso serviu para aprofundar algumas questões e algumas perguntas que faziam parte do inquérito. Então, o que eu vou partilhar hoje, e como também não tenho muito tempo, vou só mesmo focar em
mais ou menos 2 temáticas específicas, foram coisas que surgiram nessas conversas do grupo focal. Então, em primeiro lugar, os resultados preliminares, nós tínhamos uma pergunta, a primeira pergunta do questionário era se a pessoa já tinha ouvido falar dos Objetivos de Desenvolvimento Urbano. Sustentável, os ODS, deixa eu só falar ODS. E o que constatamos é que realmente há uma falta de conhecimento dos ODS, que basicamente quase ninguém, e mais uma vez ainda não tem os números certos, mas podemos constatar e concluir que há uma falta de conhecimento sobre os ODS a nível desses bairros. Por outro lado, constatamos que existe muita informação e conhecimento sobre o bairro a nível local. Mas esta informação nem sempre é aproveitada, nem sempre é recolhida ou partilhada ou usada de forma estruturada, participativa ou com apoio das agências do Estado. E aqui destaca-se o papel das comissões de moradores. E qualquer pessoa que já fez trabalho de campo em Luanda sabe que as comissões de moradores, apesar de ter algumas deficiências e a experiência não ser igual pela cidade inteira, sabemos que, sobretudo nas áreas periurbanas, as comissões desempenham um papel bastante importante na recolha, monitoria e partilha de dados sobre o dia-a-dia dos moradores das comunidades. E houve, inclusive, um dos coordenadores das comissões com quem falamos esta semana que disse, não sei se lembram, que o José Eduardo dos Santos falou aquela vez que a vida faz nos municípios, quando se começou a falar das autarquias, mas ele disse, mas realmente não há vida nos municípios sem as comunidades. E ele disse isso para dizer que, olha, não se esqueçam de nós, porque nós é que estamos aqui no dia a dia a fazer esse trabalho. Mas, muitas vezes, essas comissões não têm muito apoio e não têm o poder ou os meios para tomar certas decisões ou agir com base nas informações que elas têm. Houve um coordenador que disse que há uma falta de descentralização do poder. E sabemos que uns anos atrás foi aprovada uma lei em relação às comissões de moradores que visou, de certa forma, institucionalizar ou legalizar a existência das comissões, mas o que pelo menos verificamos aqui, nesses bairros onde estivemos presentes, essa lei não está a ser implementada e o apoio tem sido bastante mínimo às comissões. Então, isso em termos de resultados preliminares. Então, com relação ao tema do transporte, sabemos que o ODS tem a meta 11.2, que visa até o ano 2030 fornecer acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis para todos, melhorando a segurança rodoviária, expansão dos transportes públicos e especial atenção às necessidades das pessoas em situação vulnerável. E depois tem esse indicador que diz respeito a essa meta. Mas o que nós verificamos nas conversas com essas comunidades é que poucas comunidades realmente, pelo menos nas zonas onde nós trabalhamos, têm acesso ao transporte público. Pessoas disseram coisas do género, ou não temos transporte público, os autocarros da Tucu ou não passam, ou quando passam estão sempre cheios. Outros disseram, nós aqui dependemos dos cupapatas, sobretudo nos bairros onde as vias são ou terciárias ou secundárias, então dependem dos cupapatas. Outras pessoas disseram, quando chove, os táxis aqui não entram no bairro. Outra pessoa disse, esquece, não podemos falar de transporte quando as vias estiverem, só quando as vias estiverem melhores, aí é que vamos falar sobre transporte. Isso foi sobretudo em Viana. Não sei se essa imagem, não sei se dá para ver, mas aí basicamente o asfalto já não existe no meio da rua e conseguem imaginar o que acontece aí quando chove, realmente a via fica intransitável. Aí é uma imagem dos cupapatas. Depois há a questão também das despesas. As pessoas disseram, bom, mesmo para eu poder ter acesso ao transporte público, tenho primeiro que me deslocar com o cupapata até a via principal, depois tenho que apanhar um táxi e, obviamente, isso requer
espaço público. A meta 11.7 fala na necessidade de termos acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes e, mais uma vez, particularmente para mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas portadoras de deficiência. E depois tem esse indicador. Então, nós quando começamos a falar, as pessoas até começavam já a rir, às vezes, porque realmente em muitos bairros não existem espaços públicos, não existem áreas de lazer. Os poucos espaços que existem são espaços privatizados, empresários locais que criaram espaços de lazer, mas aí tem que se pagar para se ter acesso. Houve uma pessoa que disse, para eu levar os meus filhos para um espaço público, tenho que me deslocar até a Baixa de Luanda, até a Marginal. Houve pessoas que disseram que depois das 18 horas já não podem circular livremente pelo bairro por causa de questões de falta de iluminação, problemas de bandidagem. Houve pessoas que disseram que não, que o bairro praticamente não tem árvores, não tem espaços verdes. Isto é uma imagem do Cariango que, por acaso, foi uma área que beneficiou-se de apoio do Estado. Houve aí infraestruturas que foram qualificadas, estradas, serviços básicos, energia, luz, mas disseram que nesse processo não se pensou na questão dos espaços públicos e também não nos espaços e até as árvores que existiam antes da requalificação foram cortadas. Então isto é uma coisa que os moradores disseram que não se teve em conta e, de forma geral, o que verificamos é que isto é uma questão que não se tem tido em conta. Tem havido algumas campanhas, por exemplo, acho que foi acho que foi em Viana, onde disseram que a ISAO fez uma campanha de plantação de árvores, mas depois a escolha das árvores não foi a melhor porque escolheram árvores que depois secaram, porque dependiam de muita água e depois não houve aquele seguimento de garantir que essas árvores que havia algum sistema de irrigação, então as árvores acabaram por morrer. Então, isto são dois exemplos, ainda não temos aqui os resultados dos inquéritos, mas só pelas conversas que temos tido, já começamos a perceber que, na prática, quando começamos a ver esses indicadores, surgem aqui alguns desafios, algumas complexidades. Então eu quero passar as reflexões finais e depois podemos abrir então a conversa para o debate. Então, a primeira pergunta que surge então é como implementar metas universais, metas que universalmente foram acordadas em contextos específicos. Já nesses 3 bairros onde estivemos a trabalhar, que eram todos na mesma cidade de Luanda, os contextos já foram muito diferentes. Um contexto, o problema, o que se frisava cada vez as pessoas repetiam era a questão das vias, por exemplo no Kazenga, que basicamente tudo depende do estado das vias. O acesso, se falarmos em transporte público, se falarmos em serviços de recolha de lixo, sem as vias estarem em condições, não se consegue fazer nada. Então, isto era quase uma das maiores preocupações desse bairro. Enquanto no outro bairro, a questão era muito económica, falta de emprego, falta de dinheiro, e isto então faz-nos realizar que realmente não podemos ver os indicadores de forma isolada, porque cada coisa está ligada a outra coisa. Portanto, não podemos falar simplesmente em temos que fornecer serviços de água e luz, porque, por exemplo, uma pessoa disse eu tenho um contador de energia, mas não tenho dinheiro para carregar, ou não tenho dinheiro para fazer o contrato. Ou temos recolha de lixo, ou serviço de recolha de lixo, mas mesmo quando a empresa vem, às vezes não consegue ter acesso ao bairro por causa do mau estado das vias. Portanto, não se pode ver só esta questão sem ver a questão, por exemplo, das infraestruturas. Então, urge aqui mesmo uma necessidade de uma abordagem holística e transversal porque podemos até recolher dados sobre um indicador, mas nunca vamos conseguir
fazer muito progresso se não vermos esse indicador, a ligação deste indicador com, se calhar, outros. E depois, em último lugar, falamos muito também nos grupos locais sobre a questão da participação. E nós perguntamos às pessoas, ok, vocês têm essas preocupações, quais são as entidades que geralmente, quais são as entidades mais próximas, onde é que vocês se recorrem quando precisam de resolver esses problemas. E por um lado nós vimos que realmente as próprias comunidades conseguem se organizar e conseguem resolver alguns problemas. Por exemplo, no caso do Capaco, que é um bairro novo, a própria comunidade organizou-se e conseguiram juntar contribuições para pôr um PT, para fornecer energia. Depois também conseguiram instalar um sistema de água. Mas há outras coisas que a comunidade só não consegue resolver, aí precisa-se de apoio, precisa de colaboração com outras entidades. Por um lado temos aí as comissões de moradores que desempenham um certo papel, tentam, por exemplo, levar as preocupações dos moradores ou a administração comunal, ou do distrito, ou do município, mas nem sempre essas administrações também têm ou o mandato, ou a capacidade, ou os meios, mesmo se existir a vontade de, então, agir de acordo com essas necessidades. Então aí coloca-se a questão das autarquias, e isso também é uma pergunta que eu coloco aqui ao debate. Será que as autarquias podem ser uma oportunidade para reforçar a capacidade e o mandato dos atores locais? Se vermos outros contextos, podemos ver que cidades, quando as cidades realmente têm autonomia, não só política, mas fiscal, consegue-se fazer muita coisa. Vemos, por exemplo, isso já nos contextos mais desenvolvidos, mas aí até fala-se que as cidades já nem precisam do Estado Nacional porque conseguem organizar tudo dentro da cidade. Mas, obviamente, para se fazer isso tem que haver mesmo não só uma autonomia política, mas também fiscal, os meios e o mandato para conseguir implementar os programas e as ações necessárias para atingir os objetivos. Não sei até que ponto isto se vai conseguir fazer e em quanto tempo isto ainda vai levar para chegarmos a esse ponto em Angola. Mas são essas reflexões que eu queria partilhar hoje e qualquer contribuição, qualquer outra opinião gostava de ouvir. Eu coloquei aqui ainda mais uns links, algumas informações que podem consultar, pessoas interessadas, o relatório dos indicadores do Leon Base. Então, vou ficar por aqui. Roberto, uma salva de palmas. Exatamente. O momento agora é para refletirmos, debatermos com sugestões, perguntas e quem tiver, por favor, antes de colocar a pergunta ou dar a sua contribuição, dizer o nome, a função, a instituição presente para facilitar-nos direcionar as respostas. Por favor, quem tiver uma pergunta, senhora, podemos começar. Tá, vamos dar a oportunidade de refletir, por favor. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Manásia Fuca, estudante da African Leadership University nas Ilhas Maurícias, angolana e voluntária LADES, não é? Da integração, que são as pessoas, a prosperidade e tantos outros mencionados aqui. No trabalho do voluntariado que temos feito, eu viajei em 6 municípios a nível da Angola e o que mais me chama a atenção é que muitas das nossas ações estão muito voltadas para os centros urbanos, que não é mau, mas a mim, enquanto estudante, preocupa-me também as pessoas que vivem em zonas rurais. E olhando para o combate à fome e à pobreza, vou falar do município que tem mais de
3 milhões de habitantes, e onde não tem água, não tem energia, há um índice elevado de malnutrição. Como nós pensamos enquanto não há quem fala por eles, precisam de fato de uma certa também pessoas que questionam como é que o prédio urbano se vai enquadrar nisto, e mesmo na própria avaliação e a recolha de dados sobre os ODS, mesmo no contexto urbano, se tivermos essa, sabemos que vamos ter que fazer isso até 2030, o que é que se passa com as cidades? Na medida que forem crescendo, há zonas que se calhar neste momento ainda não fazem parte da cidade, mas se calhar daqui a 20 anos já fazem parte, já estão naquela periferia, mas se calhar daqui a 20 anos a cidade já cresceu até lá e temos que até redefinir as fronteiras da cidade. Então se calhar era melhor já começarmos a ver mais as zonas metropolitanas do que nos restringirmos àquelas zonas que atualmente são mesmo aquelas zonas urbanas. Então, e obviamente depois temos as zonas rurais que estão completamente fora das cidades e que em termos de meios e capacidade nem se comparam às cidades. Então eu partilho essa preocupação, mas infelizmente não sei se tenho assim uma resposta para isso, mas acho que isso é pelo menos bom para se ter em mente. Em termos da disponibilidade de dados, como já referi, ainda estamos a processar os dados, mas acredito que temos mesmo a intenção é de fazer que esses dados sejam disponíveis, sobretudo estudantes que possam usar esses dados para fins académicos. Neste momento ainda não temos assim uma coisa definida porque ainda não temos os próprios dados processados. Mas há muitos dados no site da DWE. É uma fonte rica para qualquer estudante que quiser fazer pesquisa, etc. São dados de mais que 20 anos ainda os dados ali. Pode ser aproveitado. Pode consultar o site, depois voltar a entrar em contato se tiver a procura de algo. E depois os critérios de seleção dos bairros, acho que tentamos ter assim, porque sabemos que a cidade tem bairros que têm tipologias diferentes, desde o núcleo urbano até a periferia, os conceitos ordenados, não ordenados, as novas centralidades. Então, obviamente, a nossa amostra é bastante limitada e nós tentamos apenas, pelo menos, selecionar 3 bairros com tipologias um bocado diferentes, mas obviamente não representa toda a diversidade da cidade. Mas, por acaso, também concorremos para outro financiamento e se conseguirmos, vamos ver se conseguimos ainda ampliar a amostra e também trabalhar fora de Luanda em algumas outras partes do país. Mas aí nós vamos aguardar o resultado disso. Mais alguma questão? Vamos dar a oportunidade à senhora Rosa Franco. Obrigada. Marinela Cerqueira, eu estou aqui como uma pessoa interessada em desenvolvimento comunitário numa instituição especificamente. Eu queria talvez contribuir e ao mesmo tempo fazer interrogações sobre velhos paradigmas de desenvolvimento. Sobre a primeira questão, como é que nós vamos medir metas universais num continente africano? Porque a África, se nós excluirmos a África do Sul e os países do Norte, estou a falar do Marrocos, da Argélia, os países africanos têm uma característica única, ou pelo menos africana, que ali a estudante levantou, que é as capitais têm pelo menos quase 1/3 da população dos países. Depois temos cidades muito distantes umas das outras.
E depois temos burgos, que aqui são as nossas sanzalas, que às vezes só moram 20, 30 pessoas. E como é que queremos medir o urbanismo? Como é que eu vou levar água, saneamento básico e eletricidade a essas comunidades? Não será que essas comunidades teriam que ser fechadas? África é África. Nós temos o Congo Cubango, temos a Lunda, às vezes uma pessoa anda de uma aldeia para outra 100 quilômetros. Pois a gente diz, pois, mas temos lá UCA, temos, mas como é que nós vamos levar isso? É muito caro. A outra questão é as metas transversais, os indicadores transversais, aqueles 5 fios. Vou dar um exemplo específico. Aqui em Luanda estão os transportes públicos. Não se restringem somente a questões de caráter sociais ou socioeconômicas, como ter rendimento suficiente para comprar um bilhete ou ter uma via em que o autocarro possa andar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas as 5 operadoras públicas que operam em Luanda, o Estado subvencionou 70%. Há muitos anos o preço do táxi tem aumentado, mas o Estado sempre subvencionou 70%. Os passageiros pagam 30 quadros, o Estado subvenciona. E o próprio Estado, que é o grande parceiro público, destruiu essas empresas, inclusive a própria Tucu. Nesse momento estão todas na bancarrota, é público, e quem anda de autocarros simplesmente pode observar que cada vez há menos autocarros. E há 2 que já estão fechadas, esse GO e outras. Portanto, é só para reafirmar que talvez nós precisássemos de primeiro autodefinir o nosso contexto e depois ver então com os planos nacionais de desenvolvimento. No caso de Luanda tem um plano nacional diretor, não sei se há outras cidades em Angola que já têm um plano nacional diretor. Aí eu vejo do porquê, ou encontro uma das razões do porquê que a DW escolhe Luanda. Realmente Luanda não é o exemplo, tem 1/3 da população, já não mais, mas não é o exemplo das outras cidades todas angolanas. Então, poderíamos ver por onde começar se realmente em Luanda esse... Era isso. O meu nome é António Franco, eu estou a fazer um estudo de doutoramento sobre a gestão de segurança pública nas zonas periurbanas em Luanda, na Universidade de Leiden, na Holanda. E eu não tinha uma pergunta, mas mais uma dúvida, e acho que é mais ou menos igual à minha colega aqui ao lado. Eu quando vejo SDGs ou ODCs, e também outras iniciativas que vieram das Nações Unidas, e que são políticas que são a nível global, não é a primeira vez que eu vejo coisas que eu digo que nunca vai dar certo. E a minha pergunta, o que eu penso é muito simples, mas qual foi o envolvimento dos países africanos na definição dessas tais metas? Porque qualquer um de nós sabe que isso é 2030 não vai dar certo e que no contexto angolano é que não dá. E é a minha questão. Há a formulação de certas metas que próprio nós já sabemos que não vai dar certo. E eu pergunto-me então, mas qual é o objetivo disso? E eu sei que não é uma pergunta que não é para a Silvia, também é para nós, porque a Silvia não trabalha na Assembleia das Nações Unidas e não pode responder essa pergunta. Mas é algo que eu vejo e provoca uma certa irritação, porque isso aqui já acontece tantas vezes comigo, mas o que é que estamos a fazer? Eu não posso responder. Deus responder o inquérito, essa pergunta, Silvia. Isso deve para o inquérito. Quando tivesse a escrever o relatório era uma coisa que realmente faz todo sentido. Eu ia puxar um bocadinho também. Eu tenho as minhas opiniões pessoais. Eu ia aproveitar e puxar um bocadinho o que o jovem disse, o Frank. Então essa Olga da Silveira também não veio aqui representar nada, eu gosto de debate. Então, pronto, vim cumprimentar a Silva e tenho todo o interesse em saber um bocadinho mais sobre esses ODS. Aquilo, pelo menos, que a Silva apresentou já nos últimos slides e um pouco aquilo que ouviu dentro da própria comunidade, que são os beneficiários diretos.
começas a perceber muito precocemente que realmente essas metas são um bocadinho assim utópicas, né? Não vou ser também tão pessimista, mas pronto, aquilo um bocadinho que é a experiência prática dos últimos anos e os próprios MDO mostram um bocadinho isso, fica um bocadinho difícil realmente perceber até que ponto nós vamos poder atingir essas metas, né? Isso não são muito macros para aquilo que é a nossa realidade, não só africana, mas principalmente angolana. Em relação às autarquias, eu não sei se realmente isso vai mudar alguma coisa, porque isso é mais do que uma questão política, tem muito a ver realmente também com as pessoas que vão estar envolvidas nisso. Então depende muito de quem são os próximos líderes angolanos e para onde a Angola vai se virar em termos de liderança. Do resto, em termos de políticas públicas, em termos de iniciativas como essa de investigação, projetos das Nações Unidas, já temos feito muitos antes dos últimos 30 anos, ou 20 anos, mas para onde é que a gente vai? Essa é sempre a minha questão. Eu sou nova representante da UNABITA em Angola. Ok, parabéns, cara. E bom, provavelmente não há uma resposta para esta questão. Eu acho que neste momento, mais do que olharmos para essa questão de como é que a África foi envolvida neste processo, pensamos como é que a África agora consegue responder. Não é? Como é que os países africanos conseguem responder. Obviamente, ou seja, essa questão já está desenvolvida e como é que pode ser envolvida, pode-se responder agora e pode influenciar processos futuros também, daqui para a frente. E na verdade eu também tinha uma questão inicial e que se prende com muitas das questões que foram levantadas por este estudo e que vai precisamente na mesma linha daquilo que foi falado em relação aos dados, que é a questão dos rankings. E como se falou, esta questão dos rankings muitas vezes como podem ser também um bocado contraproducentes, quando de facto a coleção de dados que contribui para alimentar aquelas posições não tem o mesmo nível de igualdade de condições de recolha, não é? E de facto eu acho que o nosso trabalho neste momento, por exemplo, o UNABITA em Angola, é contribuir e trabalhar com o governo também para ganhar o máximo possível de condições para que esta coleta de dados seja feita mais próximo dos outros contextos em que eles são recolhidos. E, portanto, eu acho que é um grande desafio, mesmo para nós, como Nações Unidas nestes contextos, como com o trabalho que nós estamos a fazer com os próprios governos, não é? E, portanto, eu acho também na linha e no alinhamento do que os Objetivos da Desenvolvimento Sustentável definem e, acima de tudo, por exemplo, o Objetivo 17, tem a ver com as parcerias público-privadas, este género de trabalhos universitários e o envolvimento com as ONGs e com as organizações da sociedade civil são fundamentais para complementar a informação que é recolhida de forma oficial pelas instituições do país, não é? Portanto, eu acho que há um papel muito grande, e se calhar em linha também de um debate que nós temos vindo já a desenvolver neste outubro urbano, que tem sido já desde a Universidade de Lusíada que se falou sobre a questão da cidade para todos e do papel de todos os atores na construção do novo paradigma urbano, como ontem na apresentação no cinema urbano do fundo da Jane Jacobs. De facto, nós todos temos um papel a cumprir nisto e eu acho que temos que usá-lo da melhor forma para vencer estes obstáculos que foram identificados aqui. Só para complementar o que a Ana disse. A minha intervenção foi mesmo neste sentido, porque quando eu dizia que é a velha história do desenvolvimento, estamos a falar não só da diferença de nível de desenvolvimento e da análise, mas também estamos a falar de indicadores serem, por exemplo, seria útil quem está a estudar isso, verificarmos se há quantos indicadores há quantitativos e quantos há qualitativos, porque eu me lembro as metas eram fórmulas, o próprio Human Development Index é uma fórmula, se você não tem uma database, não tem INE, você fica depois no fim ali do túnel e pode não ser muito bem, pode não ser aplicado. Agora, será que nós aqui, a minha pergunta é, com essa especificidade de África e se calhar da América Latina, não seria que nós deveríamos encontrar um denominador comum para depois podermos ter a nossa própria forma de interpretar as metas devido às especificidades
para depois serem comparadas ou relativizadas com as outras. Era nesse sentido que nós estávamos a falar, não é? Porque eu, por exemplo, não vou pensar que quando eu tenho em Alexandria, que é no país africano mais desenvolvido, um gueto muito perto a Santo, em que a casa social são 20 metros quadrados, e o Zango em Angola são 60, 90. O angolano ainda diz que vive muito mal. Se calhar é por ser no Zango. Se aquela casa do Zango tivesse aqui no Samizada, o angolano não iria dizer que vive muito mal. Então, é o que o colega disse. Não é que a gente esteja a dizer como é que eu vou alcançar essa meta. Não poderá ser straight away. Não vai funcionar. Nós temos que contextualizar e ver uma forma de depois encaixar uma... Era neste sentido. Então eu acho que esse livelihood que está a ser feito agora, não é? Que é um baseline, poderá servir para começarmos a determinar como é que nós vamos, digamos assim, o aplicar esses indicadores que já existem aqui, ou até encontrarmos novos indicadores. Porque não nós encontramos indicadores para a África, os que ainda não existem. São uma oportunidade. Eu não estou a ver o outro. Por exemplo, parece que a grande questão é mais as metodologias, atualmente, para os dados. Falando aqui, se conseguem encontrar dados mais qualitativos do que quantitativos, isso depois traz logo uma disparidade grande em termos regionais de como é que se atinge essa informação, esses dados que alimentam os indicadores. Só ver qual é o comentário. Os últimos dois. Não respondeu uma pergunta que fiz em relação à parte de como os cidadãos participam neste processo de monitoria, recolha, tratamento de dados. Porque, na verdade, além das organizações reconhecidas, no processo de desenvolvimento comunitário é importante que os cidadãos participam, tornam-se parte deste processo. Então, como eu estudante, vou-me rever nesta agenda de 2030 e como preparar as comunidades para darem segmento, sobretudo para o aspecto de sustentabilidade. Como nós estamos a pensar em preparar estas comunidades no processo de monitoria, segmentação e de resposta num processo de pressão, posso assim dizer, ao próprio governo? Parece que a resposta para esta última questão é a metodologia utilizada neste estudo. É da coprodução dos dados. Porque temos parceiros da administração, do governo local, temos membros da comunidade através das comissões dos moradores e a rede de pobreza urbana, da sociedade civil urbana, e também estudantes, académicos. E, claro, o DW, uma organização de sociedade civil engajada. A produção dos dados e a monitoria está feita em coprodução entre a população, académicos, o governo local e a sociedade civil. Isto é a nossa intenção a partir do início de recolher informação nesta base. Mas, se calhar, para continuar nessa sede, eu acho que, como já disse, há muita coisa que já é feita a nível local, só que às vezes é a falta do conhecimento daquilo que está a ser feito, ou a falta de aproveitamento. Há aí coordenadores das comissões, e mais uma vez eu sei que as comissões, há aí também muitas coisas que nem sempre são, mas representam todos os membros da comunidade e têm. Mas existe aí muita informação que às vezes não chega àquelas entidades que podiam ser proveitosas para certas entidades públicas, e se calhar às vezes é só fazer aquela ligação ou facilitar ou apoiar alguns processos e aquele conhecimento que já existe. Obviamente às vezes também, e acho que notou-se isso, e
e ontem tivemos um encontro com alguns dos investidores, que também às vezes existe uma certa, um certo cinismo, vamos assim dizer, da parte das comunidades, porque sentem que não estão a ser, as pessoas não sentem que estão a ser ouvidas, e já tentaram contatar a administração e não existe aquela resposta, e acho que isso é outra oportunidade que ainda não está a ser aproveitada, que só juntando as pessoas e criando aquele diálogo, há muita coisa que se calhar já se podia fazer. Mas não sei se eu respondi bem à pergunta, mas em relação aos... Isso é já um bocado, bom, a minha opinião pessoal, mas eu acho sinceramente que os rankings são um bocado... provocam uma sensação de competição entre os países. E obviamente, como também já foi dito, ok, podemos ver que a nível global a Suécia está no número 1, mas claro que a realidade do país como a Suécia é completamente diferente em termos de população, em termos de meios, em termos de capacidade. Como é que vamos comparar este país, por exemplo, com Angola? Isso até não é justo. Mas, e se calhar a resposta aí está mesmo nessa noção da localização, porque eu acho que às vezes também, e eu tenho feito esse trabalho também na África do Sul, os governos até nem fazem aquela análise de ver, ok, temos aqui essas metas, mas vamos ainda fazer o trabalho e ver quais são as metas que são mais relevantes para nós. Vamos fazer, porque já sabemos que vai ser difícil conseguir fazer tudo, então vamos só priorizar, vamos ver, essas são as nossas prioridades, e vamos tentar focar mais nisto, em vez de tentar fazer tudo para conseguir subir no ranking. E isso é exatamente o que se refere com o processo de localização. E às vezes fala-se muito, passa-se logo para a implementação, mas não se faz aquele processo de localização e onde se faz aqueles ajustes. Isso até pode ser, como já referi, vimos que mesmo na cidade de Luanda a realidade de cada bairro é diferente. Então seria até absurdo pensar que podemos fazer o mesmo processo para cada cidade. Então cada cidade aí devia também assumir esse compromisso e essa responsabilidade de analisar os objetivos e ver até que ponto os objetivos são relevantes para aquela certa realidade. Claro, ok, tudo bem, queremos assumir o compromisso e ter assim um objetivo universal e global, mas sabemos que a nível local vai ter que se fazer alguns ajustes e adaptar aquilo para a realidade local. Só para ler a questão do senhor, a contribuição depois do colega aquele. Danilo Silva, sou ambientalista, não estou aqui a representar nenhuma instituição. Eu vi a publicidade do debate e interessou-me porque eu tive um tempo na UN Habitat, já não estou, trabalhei no relatório da linha de base do ODS, então interessou-me, então vim para aqui. Eu queria refletir um pouco acerca da questão levantada aqui pelo nosso colega Frank, penso que é Frank, se vamos atingir ou não. Eu penso que, eu acho que a reflexão não pode ser muito por ali. Porque os ODS são como se fosse um norte magnético da bússola, então que direcionam os países a ajustarem as suas políticas públicas, as empresas ajustarem o seu planejamento estratégico, as pessoas ajustarem os seus hábitos, padrões de consumos e comportamentos em direção destes objetivos. Pronto, penso que a reflexão que pode-se tirar acerca disto é não se vamos atingir ou não a meta, porque muitas delas sabemos que não, mas sim o progresso que nós vamos fazer até 2030. Então, o mais importante do que atingir aquela meta, muitas delas sabemos que não, é o progresso que nós vamos ter em função desses objetivos. Ou seja, eu vejo de forma global, o mundo, essas metas de forma global, o mundo caminha na mesma direção. Ela funciona meio como uma linha orientadora para que todo mundo ande neste sentido e não cada um para o seu lado. Vejo assim dessa forma. Agora, eu tenho uma questão pessoal.
eu queria colocar a Silvia, falou até que nível as políticas de Angola estão alinhadas aos ODS. Pronto, daquilo que eu conheço a nível das políticas, em termos de matérias políticas, de programas e etc., de forma geral elas estão sim alinhadas aos ODS. Eu podia dizer que elas não vão no sentido contrário aos ODS, estão bastante alinhadas a quase das outras políticas. A minha preocupação é relativamente à implementação. Aí sim é que está o problema, porque na sua implementação vemos que já é diferente da política, porque na política pode estar tudo muito alinhado, mas na prática a coisa é totalmente diferente. Inclusive arriscaria mesmo a dizer que vai na contramão, porque há muita coisa que não se faz, que se podia ter feito, etc. Eu queria te perguntar, na tua visão, como é que tu achas, trazendo aqui para a realidade de Angola, que se poderia talvez melhorar esta implementação dos ODS aqui no país? Gilberto Kisanga, UN Habitat, técnico do Sistema de Informação Geográfica. Ao longo desse tempo também estamos aí a dar os primeiros passos na produção de dados sobre o Atlas da Urbanização, extremamente ligado com a questão dos ODS 11. Primeiramente eu queria falar que bem haja a produção de dados a nível da base, porque como o Danilo já falou, nesse período também nós estivemos engajados na elaboração do reporte piloto, não é, que o INE estava a levar a cabo e que culminou com aquele relatório. E nós constatamos que ainda há muito que se fazer naquilo que é a produção de dados. A minha inquietação vem em função do trabalho que está a ser levado a cabo. Falou dos tiers, essa classificação não é metodológica, há metodologias já consolidadas e tem outras que ainda carecem, não é, de uma consolidação e de adaptações em função também daquilo que é mesmo essa produção de dados. Eu queria saber, em função dos estudos que vocês estão a levar a cabo, se vocês estão a contrabalançar esta corrente, não é, de adaptarem determinadas metodologias na produção de determinados indicadores, ou não, estão a seguir apenas as metodologias já consolidadas. Queria mais ou menos saber. E quais são esses indicadores específicos que vocês têm dentro dos ODS 11 que está a ser levado a cabo? Era essa a minha. Sim, tem razão aqui. Ok, sou o Smith Gomes. Não estou aqui a representar nenhuma instituição. Estou aqui porque gosto de participar aqui dos debates e tenho apenas alguma contribuição a dar. Mas antes, porém, eu gostaria de concordar com o nosso colega Franco. Se o objetivo da Angola é atingir o desenvolvimento sustentável até 2030, isso não é verdade. Porque nós não podemos pensar que 2030 é daqui a 60 anos, é daqui a 12 anos. Não sou bom em matemática, mas parece que já fiz os cálculos. Então, a minha conclusão, a minha contribuição é o seguinte: um tema como esse, tão bonito e tão rico, seria bom se a DW convidasse mesmo também um membro do governo angolano a fazer parte deste debate, para ver se ele conseguisse tirar desse ensino algumas conclusões boas e levasse para lá, no Conselho de Ministros mesmo, né, para reunirem a nível do Executivo Central e para ver se comecem a aplicar o desenvolvimento sustentável. Eles estão convidados. Se eles forem mais atentos a partir da nossa plataforma, acho que estão nos acompanhando. Ok, então eu não sabia, perdão. Okay. Antes de eu terminar, no que toca ao desenvolvimento sustentável, tem havido muita exclusão a nível de municípios, assim posso dizer. Não sei a nível de província, mas de municípios tem havido. Eu, por exemplo, venho do município do Kazenga, quer dizer, é o município mais esquecido de Luanda. Nenhum político parece que gosta daquele município. A não ser mais de 100 anos de história, nunca tivemos um jardim no Kazenga. Nunca tivemos estradas em condições.
o saneamento básico no município do Kazenga é precário. E quem conhece o Kazenga sabe o que eu estou a falar. Porque eu nasci e cresci lá. Então, é uma lástima falar do meu Kazenga. Não sei se só vai desenvolver quando um dia ser presidente. Mas Kazenga está uma dos municípios focais do nosso estudo. Muito obrigado. Sim, sim. Se calhar então, para começar pela última pergunta, realmente como a senhora Ana disse, incluímos o bairro do Cariango, no Kazenga, que foi um bairro que beneficiou de uma qualificação da parte do Estado, portanto, e também temos agora o próprio Getúlio, mas sabemos que o governo está a ter algumas dificuldades em dar continuidade àquele trabalho e se calhar, como vimos, se calhar também o governo devia reconsiderar um bocado esse paradigma ou a forma como se faz a requalificação, porque como vimos no Kazenga e os próprios moradores também lamentaram que na requalificação não se teve a questão do ambiente em conta e da criação de espaços públicos e espaços verdes. Então, esse só para responder essa pergunta. No que toca também já respondeu o colega que nós, e no primeiro encontro tivemos alguns membros do governo também presentes e foram também, voltamos a convidar essas pessoas para este encontro, mas como esta pesquisa ainda está em fase está ainda a decorrer, a seguinte fase seria, assim que tivermos mesmo já os dados processados e finalizados, era mesmo passar a apresentação dos dados dos inquéritos, não só também em colaboração com as próprias comunidades onde trabalhamos, mas também de fazermos uma espécie de mesa redonda, ou fórum, ou workshop, que também tenha conta com a presença de membros do governo e até também tentar chegar a talvez algumas recomendações que podemos fazer para os membros do governo para ver se isto se pode considerar. Então isto é uma coisa que ainda estamos ainda vamos fazer. No que toca à pergunta das metodologias, como já disse, eu acho que o que podia ser um valor acrescentado desse estudo é exatamente explorar metodologias para gerar aqueles dados que ainda não existem ou que ainda não estão a ser, pelo menos de forma estruturada, ainda não estão a ser recolhidas. Então, sobretudo aquelas do Tier 3, porque também não faz sentido. Ok, podemos de certa forma, e acho que a DW já tem feito isso, por exemplo, fazer um trabalho, porque há a primeira meta que diz respeito aos assentamentos e tudo mais. E isso já tem dados, existem dados existentes. Mas, pelo trabalho que a DW tem feito, sabemos que esses dados nem sempre representam a realidade. E uma coisa que a DW tem feito é, por exemplo, usar a imagem de satélite, que isso também é técnico em si, e usar esse tipo de metodologias para atualizar, porque se calhar os dados existentes já estão ultrapassados e até atualizar as tipologias existentes. Então, por um lado, acho que esse trabalho pode contribuir com a geração de dados que ainda não existem, mas por outro lado também talvez contribuir à atualização de alguns dados. Mas isso também seria mais proveitoso fazermos isso mesmo como uma colaboração, porque também não faz sentido nós fazermos isso e depois achar que vamos apresentar isso ao governo, porque se isso não for uma coprodução, também se calhar não vai haver aquele interesse de realmente usar esses dados. Mas acho que isso ainda, com o tempo, vamos ainda trabalhar nesse sentido. E a primeira pergunta como melhorar o problema da implementação. Não sei bem como responder a essa pergunta. Acho que passa pelo menos um bocado e isto de certa forma, obviamente também estamos agora numa fase de transição com o novo executivo, algumas reformas estão a ser iniciadas, mas ainda não sabemos muito bem onde é que essas reformas vão chegar. Mas eu acho que
seja como for, a Angola precisa de alguma descentralização dele, porque simplesmente o executivo é óbvio que não pode fazer tudo. E é mesmo só através da colaboração, das parcerias, da capacitação, sobretudo dos atores e dos governos a nível local, que, oxalá, pelo menos consigamos fazer mais daquilo que se tem feito. Então, seria mais... Silvia, estamos em que fase de sensibilização ainda do processo? Ou nem isso? Porque parece que a tua sensibilização está a ser feita a nível institucional, não é? Hoje, não sei quais são as fases. Acho que em todas as fases estamos mesmo ainda na fase inicial. Inicial. Mas na verdade, eu gostava de questionar. Existe um embaixador para os ODS em Angola, Pedro Vendecerão. Sim. Portanto, ele tem esse papel também, em conjunto connosco, com a Enabitat e com a sociedade civil, fazer se calhar um papel, porque nós fazemos muito grande papel institucional, não é? E o Pedro tem esse papel de fazer um trabalho mais ao nível da sociedade civil, das universidades e, portanto, ele está disponível para fazer esse trabalho. Portanto, eu acho também que podia ser importante trocarmos esse contacto e estabelecerem-se mais pontos para que ele possa também fazer essa divulgação, essa disseminação, de facto. Eu também queria acrescentar outra coisa, talvez em relação à questão de que forma é que está o alinhamento das políticas. Posso falar mais ao nível da questão da política nacional urbana, não é? Que esteve em curso e nós tivemos a dar apoio à revisão da política nacional do ordenamento do território e urbanismo, e agora vai-se iniciar os dois grandes documentos da política nacional urbana, a política nacional do ordenamento do território e urbanismo e a política nacional de habitação. Portanto, nós temos estado a dar apoio ao Ministério do Ordenamento do Território e Habitação na revisão destas políticas e no seu alinhamento, nomeadamente à nova agenda urbana. Tanto que o tema do Fórum Urbano Nacional deste ano, que será nos dias 30 e 31 de outubro, é precisamente, o tema é precisamente a nova agenda urbana e a reforma do Estado. Precisamente pelo desafio que a descentralização governativa vai ter para a implementação da nova agenda urbana ao nível dos municípios e das administrações locais. Portanto, em termos estratégicos, há tanto essa consciência e sensibilização, como já estão a haver medidas operativas no sentido dessa implementação, de pôr em marcha essa implementação. Portanto, a nossa perspectiva é positiva, não é? E precisamente também conta com esta nova mudança legislativa que tivemos, que ainda é recente por todos os efeitos. Portanto, há indicações muito positivas de que as coisas poderão evoluir num bom sentido. E também estamos um bocado ansiosos por ver o resultado do Fórum Urbano Nacional e perceber o que é que vai sair dali em termos de medidas mais orientadoras no sentido de ajustar esta agenda à municipalização da gestão urbana e dos serviços urbanos. Antes de comentar, deixe-me só colher duas questões para o nosso tempo. Parece que podemos também convidar os colegas online em Benguela, se têm questões, para transmitir, para deixar um pouco de tempo para a Silvia responder. Podemos, os colegas em Benguela, se quiserem enviar questões agora, em 2 ou 3 minutos podemos apresentar a Silvia. Mas podemos avançar com as outras questões. Vamos só colher os que estão aqui. Muito boa tarde, chamo-me Sora. Não quero pedir desculpas por chegar atrasado, mas quero mesmo de fugir à missão que estava a levar aqui para Angola, para poder vir uma das minhas pesquisadoras favoritas de Angola. Mas é muito bom estar aqui. Eu queria só, talvez, dizer 2 coisas, talvez mais uma pergunta. Em primeiro lugar, eu concordo plenamente com a questão dos rankings, que está, às vezes, completamente fora de qualquer lógica do Brasil. Há muitos anos andamos a dizer isso, não compara Angola com Noruega, não sei o quê. Há algumas instituições que agora fazem isso de uma forma diferente, que usam uma metodologia, que fala de distância
à fronteira, ou seja, agrupam diferentes níveis de plataformas em blocos. Depois fala-se sobre a distância até entra já num novo patamar. Às vezes faz. É muito comparável com aquilo que. Mas também, por exemplo, quando se fala sobre transparência ocidental, há países em África que são muito bons, muito melhores do que países na Europa. Portanto, não pode ser só regional. Também tem que dar essa possibilidade de tomar em conta as boas práticas. Em termos da implementação, eu queria perguntar e talvez encorajar, perguntar se alguns grupos aqui fazem análise sobre o OGE, o Orçamento Geral do Estado, e também os orçamentos a nível provinciais e municipais, através dessa óptica, porque isso é o próximo passo. Se as políticas não estão muito longe, a próxima questão é o financiamento. E aí, obviamente, Angola já nos últimos anos passou alguma crise financeira, mas acho que aqui à frente é importante, também, especialmente quando se passa uma crise financeira, é importante pensar em prioridades. Entre alguns que foram mencionados aqui, tem que se perguntar, mas qual é a prioridade? Então, é o espaço público ou é o transporte? Depois, essa pesquisa, esses dados são muito úteis em levar aos oficiais, os tomadores de decisões, os políticos, e apresentar esta evidência. E depois dizer, mas como é que isso depois entra no orçamento do próximo ano, no ano seguinte, etc. Portanto, isso é uma via, penso. Antigamente, não sei se ainda existe, talvez o ADA já discutiu, o Programa Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza, um nome muito angolano, onde foi alocado fundos para investimentos nos municípios, em qualquer município de Angola. Isso foi também uma ponta de entrada para abrir esse debate. Quais são as áreas que queremos? Obrigado. Coloca a sua questão, estamos acima do tempo, se calhar se ao responder vai dar o seu final. Ou já foi ultrapassado? Basicamente, vou ser bem breve, não era praticamente uma questão, era mais para concordar aqui com o que a Silvia disse, que uma das formas para melhor implementar os ODS, a questão da descentralização foi aqui complementado e muito bem, que daqui a pouco, com a implementação da descentralização, podemos, de forma individual ou institucional, fazermos esse acompanhamento a nível de orçamentos e olharmos daquilo que está descrito nos ODS, se vem descrito na política financeira, né? No OGE. Se aí é que é a realidade da coisa, não só em política, em programas e etc. Pronto, isso era uma questão. A outra, muito rapidamente, eu queria complementar aqui o nosso colega do Kazenga. Pronto, é um agradecimento. Não é que em 2030 nós vamos ter que alcançar o desenvolvimento sustentável. Pronto, tal como eu disse no princípio, os objetivos de desenvolvimento sustentável são o norte magnético da onde nós temos que ir. Apenas o desenvolvimento sustentável é um horizonte. E aqui no nosso caso, na nossa realidade de Angola, esse nosso horizonte é ter acesso à água, luz, estradas e etc. E em outros países, esse horizonte são outras coisas. Então, ao fim e ao cabo, quando chegamos em 2030, há países que, mesmo que estivendo na frente da lista do índice, podem os próprios cidadãos se sentirem que não atingiram esse desenvolvimento sustentável porque o seu horizonte é outro. Então, isto o desenvolvimento sustentável é um horizonte onde nós caminhamos. E os ODS são esta bússola indicadora. Acho que a esperança vai alimentar. Por favor.
Boa noite. Sou Tiago Bastos, sou arquiteto. A minha questão é a seguinte. Na recolha de dados, que alinhamento é que tem com o Instituto Nacional de Estatística? Porque o Instituto Nacional de Estatística também está a trabalhar neste contexto, não é? Lançou recentemente agora um relatório com os ODS, parcial, porque ainda não encontrou forma de uniformizar. Aliás, era esta a questão de que eles não são iguais por todo lado e é preciso localmente adaptá-los. Como é que este estudo está alinhado com o Instituto Nacional de Estatística? Bom, acho que já tentei responder a esta pergunta, que é exatamente aí onde existem os gaps, aquilo que a questão foi colocada aí onde existem os gaps, sobretudo dos indicadores da terceira classificação, onde ainda não existem dados, aí é que queríamos contribuir com a proposta de certas metodologias e também alguns dados que, obviamente, ainda é uma amostra muito pequena, mas que também servem como uma espécie de ponto de partida. E queremos realmente engajar mais com o próprio Instituto e ver de que forma é que podemos colaborar, se calhar numa fase posterior desse projeto. Mas ainda estava envolvido na inserção, no arranque deste projeto e foram convidados a participar hoje. São, de facto, são um pouquinho a acompanhar o projeto. Eu peço desculpa, não estava muito conhecido e não vi o slide. Mas o meu remate final é mesmo só agradecer às pessoas presentes e a contribuição, e tem sido um trabalho muito positivo até agora, e juntos com o desenvolvimento vamos lá chegar. Obrigado a todos que se juntaram até a nós e reiteramos o convite para o próximo debate e continuação com o final de semana.